Olá, boa noite. Meu nome é Erika Menezes e faço parte do grupo 6. Vou falar sobre as formas que motivam a defesa da posse. Prevê-se em lei que o indivíduo pode usar o desforço imediato. Isso caracteriza como autodefesa ou autotutela da posse, que foi vítima injustamente de esbulho ou usurpação. O desforço imediato consiste no uso imediato de recursos que visem a manutenção ou a retomada do bem esbulhado ou turpado por outros. O possuidor poderá usar força física, contanto que não ultrapasse os limites legais. Pois assim que ele fizer, ele estará cometendo ilicitude e ficará sujeito a sanções, inclusive indenizações pelo acesso de defesa. O desforço imediato ocorre quando o possuidor, proprietário no caso, consegue recuperar o que foi lhe esturbado, pois logo em seguida ao ato, no calor do momento. Legítima defesa da posse é a defesa necessária utilizada contra a agressão injusta, atual ou iminente, que inclui o uso constante ou moderado proporcional ou necessária da força. Os fundamentos teóricos são os efeitos da posse e são as consequências jurídicas que por ela produzida, ou seja, todas as consequências que a lei atribui. Olá, eu sou Fernanda, participante do grupo 6. Vou falar hoje sobre a ação de manutenção de posse. A ação de manutenção de posse é a forma adequada de manter o possuidor na posse do bem, ou seja, serve para proteger a propriedade de uma possível invasão de terceiros, devendo essa posse ser exercida pelo titular de uma forma mansa e pacífica. A Constituição Federal Brasileira não só estabelece o direito de propriedade como direito fundamental, mas também prevê de forma expressa tratar de um direito inviolável. Além disso, o Código Civil Brasileiro traz vários artigos referentes aos direitos processórios. Um dos instrumentos assegurados para se proteger é o direito de ação de manutenção de posse. A ação de manutenção de posse está prevista nos artigos 926 a 931 do Código Civil, juntamente com a ação de reiteração de posse ou outra modalidade de ação processória. É uma ação de procedimento especial, deve ser ajuizada através por uma petição inicial ou por um advogado especialista, que indicará na mesma todos os acontecimentos, a comprovação da turbação ou terceiros na mesma, além de provar que o autor da posse da mesma. A ação ela é regulamentada pelos artigos 550 a 566 do Código do Processo Civil Brasileiro. O pedido deve ser cumulado com o pedido de danos morais, além de que o juiz ele pode estipular a forma de evitar novas turbações que sejam realizadas na propriedade. Caso o possuidor tenha a posse turbada, uma das medidas possíveis é a ação de manutenção de posse, prevista no artigo do Processo Civil, e serve também para proteger a propriedade de quem sofre uma invasão. Interditos possessórios contra as formas de violação são aquelas das quais o possuidor poderá se valer para resguardar o seu direito de posse, ao sentir que o mesmo está sendo ameaçado ou ofendido. Dessa forma, entende-se que o interdito possessório com instrumentos jurídicos para resguardar a posse de quem legitimamente a detém, ou seja, de quem tem o bem, de quem tem o seu poder, em face da prática de 3 diferentes graus de gravidade de ofensa, seja ela cometida esbrulho, turbação ou ameaça, com a finalidade de tutelar a posse, a proteção da posse. As ações possessórias exigem a prova dessa posse. Essa comprovação é necessária, pois quando nosso ordenamento é claro na distinção entre propriedade e posse, apresentando ações diferentes para cada caso. São 3 ações possessórias existentes em nosso ordenamento. Cada uma delas tem como objetivo a proteção possessória e são identificadas pelo ato que coloca em risco a posse.
O novo Código de Processo Civil, na Lei 13.105 de 2015, no que diz respeito às ações possessórias, o artigo de 554 e 565 dispõe 3 ações distintas para proteger o legítimo possuidor e a sua posse: a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. O esbrulho é quando há a situação de ameaça de invasão de uma propriedade privada particular e essa ameaça se consuma, ou seja, um grupo de pessoas, por exemplo, ameaça invadir uma propriedade de terceiro e quando essa ação de fato acontece, fica caracterizado como esbrulho. Já a turbação é apenas a ameaça de ocorrer. Então, é uma perturbação após um bem, mas sem que haja a invasão de fato. O Código do Processo Civil Brasileiro prevê, no artigo 560, que o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração, e reentregado em caso de esbrulho. Interdito proibitório é uma ação preventiva quando existe a iminência de ocorrer a perda da posse cabível quando o legítimo possuidor do bem sofre uma ameaça de turbação ou esbrulho. Mesmo que ainda não foi concretizada a posse, o possuidor pode solicitar de uma forma preventiva o interdito proibitório judiciário, que pode ser penalizado com multa. O interdito processório também pode ser requerido para evitar as repetições de tal ato de agressão à posse. São requisitos para deferimento do interdito proibitório da posse: a ameaça de moléstia, a probabilidade de que venha a se efetivar. O possuidor turbado ou esbrulhado ainda conta com a proteção jurídica conforme o artigo 1.220 do Código Civil. Essas agressões, elas comportam a ação de reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório, cujo procedimento especial está previsto nos artigos 554 dos seguintes do Código do Processo Civil. Conforme o artigo do 557 do novo Código do Processo Civil, o possuidor, direito ou indireito, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impenetrar o juiz que o segure da turbação ou esbrulho iminente, mediante o mandato proibitório que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Os critérios para aplicação estão previstos no artigo de 561 ao 566 do novo CPC, segundo o artigo 561. Cabe ao autor do requerimento provar a posse e a violência iminente para fundamentar o seu pedido. De acordo com o artigo 562, se a petição inicial atender os critérios, então o juiz poderá emitir um mandato liminar, sem necessidade de ouvir o réu. Olá, me chamo Erisvaldo. Estou aqui passando rapidinho para falar das ações possessórias e ações petitórias. A ação de emissão de posse ela é pautada no artigo de 1288 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Esta ação ela é adequada para um proprietário em que nunca exerceu a posse. Ele adquiriu a propriedade e tem dificuldade de usar e gozar e dispor do seu bem, como um exemplo de aquisição dos bens de leilão. Enquanto as ações possessórias, elas visam a defesa de posse. Uma situação de fato que as ações petitórias têm por uma finalidade de defesa de propriedade, uma situação de direito. As ações petitórias são aquelas em que o autor ele quer a posse do bem e eles assim desejam pelo fato de ser proprietário. Por ser muito similares, eles são usualmente são confundidos pelos operadores de direito. Por isso, vamos a uma compreensão bem básica sobre as ações possessórias e as ações petitórias. A especial importância para uma obtenção que o fato se almeja é que, apesar de muito similares, podemos destacar como uma principal diferença entre elas, o embasamento que empara o pedido, ou seja, enquanto as ações possessórias elas são pautadas na continuidade ou restituição puramente de posse, as ações petitórias são fundamentadas na origem do direito de posse, como tais como a propriedade e o domínio.
E quando o possuidor ele entende que há uma ameaça do seu direito possessório, as ações petitórias ela não inclui como ação de emissão de posse. Apesar de diretamente tutelares, a posse ela assim são diretamente umas ações tipicamente possessórias, como não há discussão acerca do direito. A propriedade sobre o bem como um objeto de lide. Aí não cabe uma fragilidade. Ela como está no artigo 554 do Código de Processo Civil de 2015, que entre as ações petitórias e ações possessórias, tendo em vista que a diferença entre os corpos da primeira, elas são fundadas no direito de propriedade e da segunda, elas são baseadas tão somente da posse. Fui, até a próxima. A principal diferença entre ação possessórias e ação petitórias é que na ação possessória ela visa a defesa da posse, a situação de fato, e já na ação petitórias ela visa a defesa da propriedade, a situação de direito, né? Elas são duas ações que são muito confundidas pelos operadores de direito, então é por isso que é imprescindível fazer essa diferenciação. E sua principal característica, né, sua principal diferença é que se dá pelo embasamento, né, que a primeira, que é a ação possessória, ela é pautada na continuidade e na restituição puramente da posse. Já na ação petitória, elas são fundamentadas na origem do direito da posse, né, como propriedade e o domínio. Então, essa principal diferença delas duas é que uma é o direito de propriedade e a segunda é baseada tão somente na posse. Boa noite, professor. Boa noite, caros colegas. Eu me chamo Hamilton Moura, faço parte do grupo 6. O nosso grupo ele ficou responsável pelo tema o sistema de proteção possessória diante do rompimento antijurídico da relação de poder sobre a coisa. Para não me prolongar muito, tendo em vista que os nobres colegas já apresentaram de forma mais detalhada sobre cada tópico, eu vou fazer aqui uma breve síntese do tema proposto. Bom, as ações possessórias e petitórias elas são bastante semelhantes, embora existam algumas características singulares que precisam ser observadas. Para isso, a gente precisa entender o que seria a posse e a propriedade. De uma forma bastante simplista, a posse ela é a exteriorização da propriedade, ou seja, o possuidor ele age como se fosse proprietário. Ele tem o animus domini, ele tem a vontade de ser o dono da coisa. Já a propriedade ela é caracterizada por aquele que detém o direito real sobre determinado bem, como a escritura pública de registro em cartório ou o domínio legal, se tratando de sites, marcas e patentes. Por mais que ele não tenha a posse, ele pode exigi-la, reivindicá-la a qualquer tempo. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco o que seria a posse e a propriedade, vamos abordar aqui as principais diferenças das ações possessórias. Onde eu pude observar que está a principal diferença é no embasamento que pauta o pedido dessas ações. Nas ações possessórias, elas visam resguardar o direito à posse de quem legitimamente a detém em face de 3 graus de ofensa, que seria o esbulho, a turbação ou a ameaça. E tem a finalidade de tutelar a proteção da posse, não exigindo do posseiro a comprovação de propriedade, a comprovação de proprietário. Bom, já as ações petitórias, ela possui como principal fundamento a origem do direito à posse, ou seja, exige-se a prova de propriedade e, restando comprovado, o proprietário ele pode exigir a legitimidade do domínio, que aí vem a abarcar a posse. Basicamente é isso. Então, essa foi a breve síntese que eu fiz sobre o tema e espero ter contribuído para a efetiva compreensão sobre o tema.